Sejam muito bem-vindos ao Terrorcast, um quadro aqui no meu canal no YouTube onde eu conto relatos sobrenaturais em forma de podcast. E a nossa coletânea sobrenatural de hoje é com relatos só de lobisomem, que eu sei que vocês amam. Então agora chega de conversa fiada e vamos para o nosso primeiro relato. O nome do nosso primeiro relato se chama A Noite do Cão. Nossa. Foi no final da década de 70, durante uma madrugada gélida, que é um fato comum aqui no Rio Grande do Sul, que esse fato ocorreu comigo e me marcou muito. Na época, eu era funcionário do estado e algumas vezes eu permanecia trabalhando durante a noite inteira. Numa dessas noites, um colega que havia terminado a sua jornada solicitou uma carona até em casa. Ele residia num bairro distante do local onde ficava localizado a repartição. Quando retornei, já era madrugada alta e eu fui colocar o carro em um estacionamento onde os lugares eram demarcados. O tal estacionamento ficava localizado num vasto terreno circundado por uma cerca de zinco. Internamente, ele possuía como divisor físico um tapume de madeiras, separando assim as duas áreas, o estacionamento, que era onde eu estava, e uma outra área utilizada para serviços diversos. O tapume de madeira não cobria todo o espaço, ficando assim uns 30 centímetros do solo. Então, quem estivesse no estacionamento poderia ver os pés de quem estava do outro lado e vice-versa. Então, eu entrei com o carro, desliguei o motor e desci. Tão logo iniciei o meu caminho até a saída e eu senti nitidamente que eu estava sendo observado. Na parte que eu havia deixado o carro, a lâmpada do poste estava queimada, sendo que era necessário avançar mais 30 metros para atingir a outra parte iluminada do terreno. Instintivamente, eu olhei para o tapume divisório, percebendo que alguém caminhava no mesmo sentido que eu, porém do lado oposto. Eu estranhei a companhia. Pelo certo, não deveria haver ninguém na área desativada por conta do horário tardio. Intrigado e já ficando nervoso com a situação, eu diminuí a minha passada, esperando que o visitante cruzasse pelo poste iluminado antes de mim, para que eu pudesse saber de quem se tratava. Quando eu estanquei a passada, ele estancou também do outro lado. Eu reiniciei a andar, mas confesso que agora já estava ficando perturbado pelo acompanhamento. E casualmente, nesse vão existente, a iluminação era razoavelmente boa. Então ali certamente eu veria o intruso de corpo inteiro. Conforme fomos nos aproximando da luz, eu percebi assim de relance. No caso, eu não voltava a cabeça diretamente, eu apenas espiava, pois ele tinha o cuidado de caminhar 2 passos atrás. Ou seja, nunca ficamos lado a lado, pois parecia me espreitar. Então eu vi que não eram pés humanos, e sim patas de um animal canino. Eu estranhei o comportamento daquele bicho, parecia racional demais. Não se apresentava em minha frente nunca, caminhava silenciosamente, se ocultando nas sombras e quase que no mesmo ritmo do meu passo. Finalmente, quando eu cheguei no ponto mais iluminado onde existia o vão do tapume, eu virei o pescoço e fiquei aguardando ele surgir. A primeira coisa que vi foram 2 olhos vermelhos faiscantes em minha direção. Sei que os olhos dos caninos e felinos brilham na noite, mas aqueles olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. Eu senti um frio correr pela espinha e uma sensação desconfortável de medo. Era um cão incrivelmente negro, grande, sem ser descomunal, e os olhos eram faiscantes. Eles ficavam colados em mim o tempo inteiro e pareciam adivinhar os meus pensamentos. Ficou me acompanhando pelo outro lado do tapume uns 5 metros e mesmo com um vão existente que possibilitava a entrada dele no estacionamento, ele não o fez. E continuou me escoltando sempre alguns passos atrás. E quando eu olhava em sua direção, eu ficava ofuscado pelo intenso brilho daqueles olhos impressionantes. Mesmo quando saí do estacionamento e atravessei uma rua em direção do meu local de trabalho, eu não tive a coragem de olhar para trás, pois eu sentia ainda os seus olhos sobre mim. Depois daquela noite eu fiquei pensando sobre o caso e lembrei que naquelas cercâneas não haviam residência alguma, pois eu conhecia bem aquela região.
De onde teria surgido e o que na verdade seria aquele cão negro de comportamento tão intrigante que me acompanhou e me observou por todo o meu trajeto? Sei que jamais saberei, mas aprendi que neste mundo nunca realmente estamos sós. Com certeza era um lobisomem, pelas características que ele falou. Gente, que bizarro. Mas enfim, vamos para o nosso próximo relato. O nosso próximo relato se chama O Cão Misterioso. O fato que eu vou contar aconteceu entre os anos de 1986 e 1997, então é um relato bem antigo. No dia desse acontecimento, eu, meu pai e minha mãe viajávamos a bordo de um Fiat 147 de Criciúma a Ermo, cidade natal da minha mãe. Não sei se é Ermo ou Ermo. Enfim, me corrijam se eu tivesse falado errado. Era umas 9 horas da noite e estávamos trafegando já próximos a Araranguá, uma cidade situada às margens da BR-101 que liga a cidade de Ermo. A partir de um determinado ponto, a estrada ficou deserta, sem nenhum carro, apenas o do meu pai. Em determinado trecho, logo à frente do veículo, a uns 100 metros aproximadamente, vimos os olhos de um cão brilhando bem no meio da estrada. Quando nos aproximamos, verificamos que o animal era enorme e o seu pelo era bem negro. Me recordo que meu pai ficou buzinando e fazendo sinal com os faróis, mas o cão não saía da pista. Íamos nos aproximando cada vez mais até que o carro chegasse praticamente sobre o animal. Esperamos atônitos naquele momento o choque do carro contra o cão, mas não foi isso que ocorreu. Na verdade, não houve nada, nem batida, nem barulho, nada. Era como se não houvesse nada ali. Quando nos viramos para olhar para trás, observamos que realmente não existia nada ali e que a estrada estava completamente deserta. Continuamos a viagem assustados e não entendendo o que aconteceu ali. O que seria aquele cão misterioso no meio da estrada e como ele desapareceu? Não foi ilusão, pois todos nós o vimos, sendo que até hoje aquela imagem ficou gravada em nossas mentes. E de vez em quando comentamos esse incidente misterioso que aconteceu em nossas vidas. Gente, provavelmente um lobisomem que apareceu, mas não ficou ali para ser atingido pelo carro. Às vezes ele saiu de uma forma rápida que vocês não viram, ou então pode ter sido talvez algum espírito, talvez não tenha sido lobisomem, pode ter sido algum espírito que vocês viram e assumiu. Esse espírito pode ter assumido a forma de um cão e foi o que vocês viram, né? Mas enfim, gente, vamos para o nosso próximo relato. O nome do nosso próximo relato é O Lobisomem que Veio Atrás do Bebê. Boa noite, gente. Vou contar o que aconteceu comigo há anos atrás. Nesse tempo, o marido de minha irmã estava viajando e ela ficou com a gente na casa da minha mãe. Ela estava grávida, acho que com uns 8 meses, e toda sexta o marido dela ligava para ela. Só que nesse tempo a gente não tinha celular, então a gente tinha que sair de casa e esperar ele ligar pro orelhão que ficava mais próximo da casa da minha mãe. Porém, na época estava rolando um boato de que tinha um lobisomem solto pela região. A minha irmã sempre foi muito corajosa, porém na primeira vez que vimos o tal lobisomem, vimos um vulto e um fungado antes do meu cunhado ligar. E esse fungado foi ficando cada vez mais forte e junto vinha um fedor. A gente começou a ficar com muito medo e isso era aí mais ou menos umas 10h30 da noite. E o meu cunhado, né, o esposo da minha irmã, acabou não ligando. Acabou que passou um conhecido e pegamos carona com ele e não ficamos lá esperando ver se meu cunhado ia ligar. Perguntei se minha irmã tinha visto o que eu vi e ela falou que não, mas sentiu o fedor. Aí, aquele homem que nos ofereceu a carona disse: "Vou deixar vocês em casa." E nisso chegamos em casa, mas aí quando deu umas 00:30, eu ouvi o mesmo fungado e aquela respiração parecendo com a de um boi ou então de um cavalo. Depois disso, eu comecei a ouvir como se tivesse alguma coisa cavando do lado da minha casa. Ao ouvir aquilo, eu travei.
Não chamei nem tive forças para levantar e avisar o pessoal de casa. E isso aconteceu por uma semana, eu ouvindo o barulho de alguém cavando o chão e também fungando. Então minha irmã começou a sentir dores e foi para o hospital ter o bebê dela. Quando ela veio para casa com o bebê, na mesma noite, o lobisomem encostou na janela de casa aonde o bebê estava dormindo. Daí os cachorros começaram a latir e o lobisomem deu uma pancada na janela que ela quase abriu. Ele provavelmente estava atrás da criança. Naquela noite, juntou mais ou menos uns 8 homens, todos da mesma rua, e começaram a tentar pegar o bicho, já que lá em casa todo mundo começou a gritar, então a rua toda escutou. Eles não conseguiram, porém o bicho ficou 2 dias sem aparecer. Minha irmã, nesses 2 dias, ficou no hospital, então por conta disso não houve nada, porque o bebê estava com ela. Depois que ela voltou com a criança, o lobisomem também começou a rodear a casa. Provavelmente ele realmente estava atrás do recém-nascido. Isso só parou quando a minha irmã finalmente batizou o filho dela. Os antigos têm muito dessa lenda, né? De que... Lenda não. De fato, eu já vi muitas pessoas falando que isso é real. De lobisomem vir atrás de bebês recém-nascidos, né? Não sei por qual motivo, mas eles gostam. E no interior, há muitos anos atrás, era uma das primeiras coisas que se faziam, eram batizar logo as crianças para que esse tipo de coisa não acontecesse. O nome do nosso próximo relato é O Caseiro que Virava Lobisomem. Tenho muitas histórias e relatos da minha família, tanto pelo lado de pai quanto pelo lado da minha mãe. E o meu bisavô e avô maternos e os irmãos deles conseguiram prender um lobisomem uma vez. Eles estavam em 10 ao total e fizeram uma armadilha, pois já vinham sofrendo perdas na criação há meses de porcos, galinhas e ovelhas. Eles pegaram o bicho na esperança de ver quem era e realmente se era verdade a lenda do lobisomem. Eles fizeram um tipo de armadilha que era uma espera, tipo uma lançada, tipo uma laçada, e deixaram um porco perto para poder conseguir capturar. E aí, preso pelos pés de cabeça para baixo, né, quando a criatura estava presa pelos pés de cabeça para baixo, eles saíram e lançaram as mãos dele. Mas a força daquele bicho era sobrenatural. Mas conseguiram amarrar e deram várias voltas com corda para poder prender ele. Pela vontade do meu avô, ele queria ter atirado nele para poder não ter perigo de escapar. Só que o meu bisavô não deixou por conhecer os causos, que se tratava de um humano que tinha uma maldição. Então eles decidiram arrastar ele para um quartinho que tinha. Esse quartinho era conhecido como um quarto do pão, onde se fazia os pães e a boca do forno ficava para dentro da peça. E só tinha um basculante daqueles pequenos. Não passava um adulto, imagina um bicho daquele tamanho. E ficaram de ronda pelo lado de fora e contavam que aquilo uivava tanto e rosnava e ele era extremamente fedido. Quando deu perto das 4:30 da manhã, tudo ficou em silêncio. Eles até ficaram esperando e ouvindo ver se saía mais algum barulho, porém ficou em total silêncio. Foi nesse momento que o bicho saiu pelo telhado como uma bala de canhão. As telhas eram de barro e assim muito pesadas, e voou cacos para tudo quanto foi lado. O bicho agarrou o campo e o mato e em seguida não o acharam mais. Passou-se os dias e o boato já corria em toda a região, que os Correia tinham pego o bicho que vinha fazendo dano nas criações, mas que tinha escapado. Aí, um capataz de uma fazenda próxima veio falar com meu avô que sabia quem era o tal lobisomem. Ele disse que era um peão caseiro da dita fazenda, antigo morador que no dia após a captura dele saiu em disparado de uma carroça com a mulher e o filho sem ao menos esperar o patrão chegar. O capataz disse que na hora não entendeu muito, mas não impediu. Depois chegou histórias a seu ouvido de que ele fez a ligação dos fatos, de que o caseiro era o lobisomem. Ah, que interessante. Ele provavelmente deve ter ficado ferido, né?
por ter saído daquele lugar com as telhas pesadas e tudo mais. E deve ter ficado com medo também, porque ele viu que as pessoas, né, iam acabar capturando ele de vez. Que interessante. Mas enfim, vamos para o nosso próximo relato. O nome do nosso próximo relato se chama O Lobisomem no Sítio. Era fim de ano e eu tinha acabado de ficar de férias da escola e eu não via a hora de ir com os meus pais e os meus quatro irmãos para o sítio dos meus avós paternos lá no Ceará. Toda a minha família tinha a tradição de se reunir naquele sítio para passar as festas de fim de ano juntos. Nunca faltou um só membro da nossa família, pois éramos muito unidos e essa tradição era sagrada para cada um de nós. Lembro de ter passado a noite em claro esperando ansiosa para seguir viagem para aquele lugar tão querido. A noite parecia não querer passar, como se algo quisesse me manter ali, segura. Com muita dificuldade, o dia chegou e os meus pais, eu e meus irmãos pegamos a estrada bem cedo. No caminho eram risos e planos de tomar banho no rio e comer até não aguentar mais o bolo de queijo que a vovó fazia para nós e nossos primos. E assim foi feito quando chegamos lá. Mas havia algo diferente dessa vez, pois logo que chegamos aquele dia no sítio, meu avô chamou meu pai e meus 3 tios para a cozinha e mandou que minha avó levasse eu, meus irmãos e nossos primos para brincar no rio. No caminho, mesmo com toda aquela animação e brincadeiras, eu conseguia ouvir a minha avó contar para minha mãe que algum animal estava comendo os animais do sítio. Quando eu vi aquilo, achei uma tremenda bobagem e não pensei nisso durante todo o dia. Na hora do almoço, uma mesa grande e farta de carnes e peixes de diferentes tipos e assados e cozidos foi servida na ampla varanda da casa. A minha família, os trabalhadores de meu avô e suas famílias comeram quanto quiseram. Mas em um certo momento, o barulho de risadas e conversas parou quando um de meus tios avistou um homem completamente sujo e com a roupa em farrapos saindo de dentro da plantação de milho. O meu avô logo perguntou o que ele queria. Pelo que parecia, o homem já era conhecido naquele povoado por andar ali sempre sujo e sozinho. Ele logo disse que só queria um prato de comida e um abrigo aquela noite, pois ele estava indo embora daquele lugar. O meu avô, na hora, suspeitou que o homem era o bicho que havia matado a cria de sua vaca e então reuniu meu pai, meus tios e boa parte de seus trabalhadores para dar um fim naquilo. Meu avô, então, disse que tudo bem, que ele podia ficar por ali, deu a ele um prato de comida e um lugar para dormir naquela noite. Todos ficaram um pouco receosos, mas ninguém ousou ir contra meu avô. Na tarde do mesmo dia, uma vaca teve suas crias e foi uma felicidade muito grande, pois o animal era como um membro da família. Eu estava encostada na cerca observando meu avô e seus trabalhadores cuidarem da vaca e quando eu olhei para o quartinho que meu avô havia cedido para o homem de mais cedo passar a noite, eu vi o olhar de um predador, sabe, como um predador em direção à cria da vaca. Lembro de ter ficado com muito medo, mas não comentei nada com ninguém. Eu fui dormir naquele dia com aquela cena na cabeça e na madrugada eu acordei assustada com o barulho de um uivo bem alto e tiros. No quarto, junto a mim estavam meus primos, meus irmãos, minha mãe, minhas tias e minha avó chorando apavorados. Corri para a janela e vi os trabalhadores do sítio correndo atrás do que parecia ser um enorme e feio cão negro. Ele levava a cria da vaca em sua boca enorme e quando ele chegou em frente à plantação de milho, ele ficou de pé e suas pernas eram longas, assim como seus braços e parecia estarem quebradas. Ele olhou na direção da janela onde eu estava e me lançou um olhar parecido com o que eu vi do homem de mais cedo. De uma só vez, ele estraçalhou o animal que carregava, olhando fixamente dentro dos meus olhos. Seus olhos eram amarelos, brilhantes, e eu nunca vou me esquecer disso. Alguém acertou um tiro no bicho que o fez soltar um grande rugido e correr rápido para dentro da plantação de milho até simplesmente sumir. O resto daquela noite foi um terror. Ninguém conseguia dormir mais.
No dia seguinte, meu avô foi ver como o homem que ele havia ajudado estava, mas quando chegou no quartinho, ele não estava lá. Havia simplesmente ido embora sem dizer um tchau ou obrigado. Meu avô, na hora, suspeitou que o homem era o bicho. Durante todo o dia, uma busca foi feita no povoado, mas o homem jamais foi encontrado. Um amigo do meu avô que trabalhava em uma padaria disse que estava indo para o trabalho quando viu o conhecido homem sujo e sozinho sangrando na beira da estrada. Ele perguntou se ele precisava de ajuda e o homem disse para que ele o deixasse em paz. E essa foi a última vez que ele foi visto. Houve boatos que um bicho estava aterrorizando um sítio na cidade vizinha e com essas informações meu avô teve certeza que aquele homem era um lobisomem. Gente, que bizarro. Essa história foi muito boa. Foi, eu acho que uma das melhores de hoje. Eu gostei muito. Agora vamos para o nosso próximo e último relato dessa coletânea de relatos sobre lobisomem. O nome desse relato se chama O Lobisomem da Quaresma. Oi, gente, tenho uma história de lobisomem para contar verídica. Aconteceu comigo e meu paizinho, que hoje é falecido. Aqui onde eu moro, há uns tempos atrás, ninguém saía em época de quaresma, porque havia um lobisomem que andava pelas chácaras. Um lugar onde eu moro, inclusive até hoje. Há 17 anos atrás, eu estava grávida da minha segunda filha e já perto de ganhar, em um dia na quaresma, que era lua cheia, eu acordei por volta de 1h da manhã com os cachorros latindo muito. Na verdade, eles estavam acuando um bicho que fazia um barulho muito feio, como se fosse um porco. Eu chamei meu pai e falei que um bicho estava na área de casa. O meu pai se levantou e foi ver. Dizendo ele, quando abriu a janela da sala, havia um bicho enorme, muito grande, e os cachorros cercavam ele. Era muito peludo e meu pai disse que se arrepiou todo. Ele conta que não sentia medo de nada e disse que naquela hora, o pai dela nunca sentiu medo de nada antes, mas que naquela hora sentiu porque nunca tinha visto um bicho enorme daquele e tão feio. Dava para ver perfeitamente e a lua estava muito clara, então não tinha como ele se confundir com um cachorro. Quando ele abriu a janela, o bicho se assustou e saiu correndo. E os cachorros foram correndo atrás dele. Pelo barulho que eu escutei, imaginei que fosse um cavalo correndo, porque era algo muito pesado. Depois disso, apareceu mais uma vez, mas essa já é outra história. Com o passar dos tempos, a pessoa que achávamos que se transformava nesse bicho faleceu. E acabou que mais ninguém ouviu algo, mas eram muitos relatos de que viam esse bicho sempre na quaresma. Sou de Ceilândia, Brasília. E aí, gente, o que vocês acharam desse e dos outros relatos de hoje? Eu sei que vocês amam relatos sobre lobisomem, também amam muito relatos de quaresma, que inclusive tô para fazer uma coletânea só de relatos de quaresma, só que fora de época. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, porque ajuda muito. E lembrando que vai ter vídeos desse tipo, né? Nesse novo formato, 2 vezes por semana. E todos os dias eu posto vídeos curtos aqui nos shorts, tá bom? Lembrando que também eu posto no TikTok todos os dias relatos sobrenaturais, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente!